Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático é homólogo ao retículo endoplasmático que nós encontramos na maioria das células. Esta figura está mostrando, entre vários elementos, o retículo sarcoplasmático. Perceba que nessa figura nós temos um conjunto de miofibrilas. E, envolvendo as miofibrilas, vamos ver o retículo sarcoplasmático em amarelo. Vejamos que o retículo sarcoplasmático forma uma série de segmentos semelhantes a bainhas ao redor de cada miofibrila. A função do retículo sarcoplasmático seria o armazenamento do cálcio. Nós já vimos também em vídeos aulas anteriores que o cálcio tem como função ligar a troponina C. Isso vai permitir um rotacionamento do complexo de troponinas, que consequentemente leva ao rotacionamento da tropomiosina. Isto vai expor sítios catalíticos localizados na actina, que tem como função combinar com a miosina. Isso vai iniciar a contração muscular. O cálcio, portanto, está localizado no interior do retículo sarcoplasmático. Vamos ver ainda outras características deste retículo. Perceba que o retículo sarcoplasmático tem as cisternas terminais, ou seja, regiões dilatadas situadas nas extremidades de cada segmento do retículo sarcoplasmático. Vamos ver novamente na figura. Perceba que esta região está mostrando o retículo sarcoplasmático. Veja só, nas extremidades desta figura encontra-se uma região dilatada. Estas duas regiões dilatadas nada mais é do que as cisternas terminais. E entre uma região dilatada com a outra, ou seja, entre uma cisterna terminal com a outra cisterna terminal, encontram-se outros elementos chamados de túbulos. Esses elementos são elementos menores, cuja função seria conectar as duas cisternas terminais do retículo sarcoplasmático. Muito fácil para a gente ver isso na figura. Esta região mais central do retículo sarcoplasmático é a região de túbulos, elementos menores que estão comunicando uma cisterna terminal com a outra cisterna terminal. Vamos falar agora a respeito do túbulo T. O túbulo T, veja só, é uma estrutura tubular separada do retículo sarcoplasmático. Este túbulo T é uma invaginação do sarcolema. Presta atenção agora, pessoal. Se o retículo sarcoplasmático é homólogo em relação ao retículo endoplasmático, de forma semelhante, o sarcolema é homólogo à membrana plasmática. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de sarcolema, saiba que o sarcolema nada mais é do que a membrana plasmática do músculo esquelético estriado. Veja que o sarcolema passa por um processo de invaginação. Vamos ver na figura. Perceba uma luz, uma abertura e uma invaginação do sarcolema. Esta invaginação é o túbulo T. E sempre o túbulo T situa-se diretamente entre as duas cisternas terminais, em segmentos adjacentes do retículo sarcoplasmático. Vamos ver na figura. Perceba uma abertura, uma luz do túbulo T, que vai iniciar uma invaginação. Esta invaginação nada mais é do que o túbulo T. E sempre o túbulo T situa-se diretamente entre as cisternas terminais de segmentos adjacentes. Veja isso.
uma cisterna terminal de um retículo sarcoplasmático e outra cisterna terminal de outro retículo sarcoplasmático. Entre essas duas cisternas terminais, um túbulo T. O mesmo vai acontecer em todos os segmentos. E o túbulo T está intimamente ligado ao retículo sarcoplasmático. Vejamos então, os túbulos T e as cisternas terminais circundam as miofibrilas na região dos sarcômeros onde as bandas A e as bandas I se encontram. Vamos falar ainda a respeito do túbulo T. Se vocês olharem, a luz dos túbulos T é contínua com um líquido extracelular que circunda a fibra muscular. Isso é importante, pois a membrana do túbulo T é capaz de propagar o potencial de ação. Já falamos lá no início dessa playlist que existe a junção neuromuscular, um tipo de sinapse especializada onde o motoneurônio alfa leva a informação para a musculatura esquelética estriada contrair. Veja que, uma vez iniciado o potencial de ação, ou seja, uma vez iniciado o potencial de placa motora, ele é rapidamente conduzido sobre a superfície da fibra e para o seu interior. Isso ocorre graças aos túbulos T, pois, conforme nós vimos, os túbulos T seriam invaginações do sarcolema, da membrana plasmática que está envolvendo as miofibrilas. Isto vai fazer com que o potencial de placa motora passe da superfície do sarcolema para o interior entre as miofibrilas. Isto vai garantir a contração muscular. O resultado, portanto, seria que esta invaginação, juntamente com a propagação do potencial de ação para o interior, vai resultar na liberação do cálcio contido no interior do retículo sarcoplasmático. Vejamos agora que a associação entre o túbulo T com cada uma das cisternas terminais forma um conjunto que nós chamamos de tríades. Tríades porque são 3 estruturas. As duas cisternas terminais mais o túbulo T. Isso é a formação da tríade. E como função, a tríade é o local onde os potenciais de ação são integrados a mecanismos internos que são responsáveis pela geração de força em um processo denominado de acoplamento, excitação, contração. Vamos ver agora um esquema que eu fiz para vocês. Este esquema nada mais é do que uma ampliação desta região da figura. Vejamos que, no meu esquema, eu coloquei o sarcolema, a invaginação do sarcolema, que nós já sabemos que é o túbulo T. Além disso, eu desenhei o retículo sarcoplasmático. Já vimos também que as extremidades do retículo sarcoplasmático são dilatadas e chamadas de cisternas terminais. Vejamos também que, nós já aprendemos isso, as duas cisternas terminais em associação com o túbulo T formam o que nós chamamos de tríade. Vamos usar esse esquema para entender como ocorre a liberação do cálcio e, consequentemente, o processo conhecido como acoplamento, excitação e contração. Vejamos então agora o mecanismo de liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático. Os túbulos T estão em íntimo contato com as cisternas terminais, conectados por, veja bem, estruturas conhecidas por pedicelos juncionais ou simplesmente de pedicelos.
Vejamos que os pedicelos são proteínas integrais. Neste caso, há duas proteínas que formam os pedicelos, sendo essas proteínas o receptor de dihidropiridona e também o receptor de rianodina. Enquanto que o receptor de dihidropiridina está localizado no túbulo T, o receptor de rianodina está localizado na membrana da cisterna terminal. Esta figura mostra o receptor de dihidropiridina e também o receptor de rianodina. Vamos ampliar esta região da imagem para observar melhor esses receptores. Vejamos que o receptor de dihidropiridina está localizado na superfície da membrana que forma o túbulo T, no sarcolema, enquanto que o receptor de rianodina está localizado na membrana da cisterna terminal. Perceba que ambas proteínas são proteínas integrais e o conjunto dessas proteínas forma o que nós chamamos de pedicelos ou pedicelos juncionais. Vamos ver agora as características de cada uma dessas proteínas. Vamos falar primeiramente a respeito do receptor de dihidropiridina. Este receptor tem como principal função atuar como um sensor de voltagem elétrica. Isso quer dizer que, a partir da chegada de um potencial de ação no interior do túbulo T, isto vai gerar uma alteração conformacional no receptor de dihidropiridina e esta alteração vai abrir um poro iônico. Este poro iônico está localizado no receptor de rianodina. Então veja que o receptor de rianodina forma um canal de cálcio. Uma vez que ocorre a abertura deste canal mediada pelo potencial de ação e, consequentemente, deslocamento do receptor de dihidropiridina, ocorrerá que o cálcio, por meio das forças eletroquímicas, sai do interior do retículo sarcoplasmático e ganha o seu exterior. Este é o cálcio que vai ser responsável para combinar com a troponina C e iniciar o processo da contração muscular. Vejamos agora uma animação a respeito do retículo sarcoplasmático. A ilustração mostra o túbulo T, o retículo sarcoplasmático e, como nós já vimos, as cisternas terminais adjacentes em associação com o túbulo T forma uma tríade. Vamos ver agora que, após a chegada de um potencial propagado do sarcoplasma para o interior do túbulo T, isto vai gerar uma alteração conformacional no receptor de dihidropiridina, uma vez que esta é uma proteína integral sensível à variação elétrica. E, além disso, essa proteína está associada ao receptor de rianodina. Ambas são proteínas integrais que o seu conjunto forma os pedicelos juncionais. Uma vez que o potencial de ação atinja o receptor de dihidropiridina, isso gera uma alteração conformacional e a abertura de um poro contido no interior do receptor de rianodina. Este receptor de rianodina é o responsável por permitir a passagem do cálcio do interior do retículo sarcoplasmático para o exterior, por meio das forças eletroquímicas. Este é o cálcio responsável para ligar com a troponina C e iniciar os processos de contração muscular. Uma vez que ocorra o cessamento do potencial de ação, o receptor de dihidropiridina
volta à sua conformação original, fechando o receptor de rianodina e impedindo nova passagem de cálcio. Revejam a animação do retículo sarcoplasmático. A respeito do retículo sarcoplasmático, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Espero que tenham gostado das informações e se gostou, chegou até aqui, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe um like e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado!